E aí, você já conseguiu ajustar a noite de sono do seu filho? Estava com a noite tranquila? Ou pelo menos já estava tudo bem encaminhado e de repente ele não consegue mais dormir ou acorda várias vezes da noite e o que você achava que estava resolvido ou estava se resolvendo, agora vai por água abaixo. Seu filho pode estar passando por uma regressão de sono. Vem comigo, sou Samara Calista, sou consultora materna e vou te explicar por que isso acontece. A regressão de sono geralmente acontece após o terceiro mês, por volta do quarto mês. Pode durar de 2 a 6 semanas e coincide com os marcos de desenvolvimento ou saltos de desenvolvimento. O que são esses saltos? São desenvolvimentos neurológicos em que o bebê apresenta algum aprendizado, alguma descoberta e alguma evolução física, neurológica e emocional. E tudo isso passa a interferir nas noites de sono. Porque o bebê, durante o sono, ele vai querer involuntariamente, inconscientemente, desenvolver, praticar aquela nova descoberta. Por exemplo, as primeiras regressões de sono acontecem porque o bebê está começando a enxergar melhor. Então, alguma luz, algo colorido no quarto já chama a atenção e ele nunca mais dormir, ele não quer perder aquela novidade. Então, ele vai querer chamar por você, ele vai querer sair do berço, ele vai querer viver essa nova experiência, ele vai querer aproveitar todos os detalhes. E isso pode prejudicar no andamento do sono que já estava indo bem, né? E por que geralmente começa a acontecer depois do terceiro mês? É quando ele já deixou de ser aquele recém-nascido, já passou da fase da esterogestação. Geralmente no terceiro mês é o momento que a mãe começa a sair mais de casa. Aumentam em alguns locais, né? Aumentam a frequência de visitas. Os avós, os tios, os primos estão cada vez mais presentes em casa. Então tudo é muito... Ele também está reparando mais nessas pessoas. Então é tudo uma descoberta, uma novidade, é tudo muito interessante para ele não quer perder. Aí qual o seu principal desafio? Voltar a conseguir recuperar aquele padrão de sono anterior. É impossível? Não, mas qual o seu principal inimigo? Porque aquele bebezinho que já dormia tranquilo no berço, sozinho, que você colocava, conseguia acalmar na sua cama, no berço, só com uma leve batidinha no bumbum, ou conversando com ele, ele já se acalmava e adormecia, isso não acontece mais. Qual a notícia boa? Não acontece mais por um curto período de tempo. Então você tem que continuar a manter a sua rotina, tudo o que você já fazia, mesmo que demore mais, mesmo que isso você ache que vai acabar com a sua paciência, mas mantenha o foco em manter a mesma rotina, os mesmos hábitos. Por que eu falo que é o maior inimigo? Porque às vezes você percebe que ele não consegue mais se acalmar tranquilo no berço e vai se acalmar mais rápido no seu colo, ou deitado por cima de você, ou mamando. E aí você pode ajudar o bebê a associar uma nova forma de dormir mais rápido. E isso pode te atrapalhar no futuro. Você pode não gostar dessa novidade, isso pode te cansar mais, colocar, já que o bebê só vai conseguir dormir no seu colo, só vai conseguir dormir no seu peito. E isso pode virar uma associação de sono e pode te trazer problemas no futuro. Naquele momento resolveu tranquilamente, mas depois pode ser um desafio para tirar. Então, o que eu aconselho é isso, você continuar fazendo a sua rotina, manter as mesmas coisas. A única dica que eu posso dar para você modificar essa rotina é não deixar o bebê cansado demais para dormir. Aquele horário que você começa a fazer todo aquele ritual de sono, tenta fazer um pouquinho mais cedo, tenta começar uns 10 minutos a mais, porque você vai perceber que aquele bebê à noite que dormia dentro de meia hora ou 20 minutos, ele vai passar 40 minutos, vai passar uma hora ou mais de uma hora para adormecer. Então, não espere ele ficar cansado. Tenta iniciar esse ritual de sono um pouquinho mais cedo, para ver se você consegue fazer com que ele descanse, adormeça, sem que esteja muito cansado. Então, essa é a principal dica.
tentar colocar o bebê para dormir um pouco mais cedo, iniciar alguns minutos antes o seu ritual de sono, que você precisa ter um ritual de sono bem estabelecido, saber quais as etapas que você deve seguir todas as noites para que o bebê entenda que aquele horário é o horário de dormir. Outra dica importante é que você comece a diminuir os ritmos da criança. Após 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, ou quando for anoitecendo, você vai diminuindo os ritmos das brincadeiras, vai diminuindo o ritmo da sua casa, aquelas brincadeiras de maior energia, deixa para durante o dia. Se o pai chega tarde em casa e ele quer brincar, de correr com o bebê, pede para ele brincar um pouquinho mais devagar, brincadeiras mais leves, de alta conexão, historinha, cosquinha, muito abraço, muito beijo, para que ele vá desacelerando. Nada de TV depois que escurecer, para que ele entenda, o corpo dele entenda que tá tudo mais desacelerado. Promove aquele banho morno, vai apagando algumas luzes da casa, vai deixando o ambiente mais tranquilo, coloca uma musiquinha mais tranquila, que vai dar tudo certo, ele vai começar a se adaptar e vai passar tranquilo por essa fase. Ai, Samara, são todos os bebês que passam por essa regressão de sono? Sim. Todos os bebês apresentam salto de desenvolvimento e todos os bebês podem sim apresentar essa regressão de sono. Qual a diferença? Que para alguns bebês essa regressão de sono são mais intensas. Eles apresentam uma maior intensidade nas formas, vamos dizer, nas apresentações, né? Ele grita mais, ele vai ficar mais agitado, ele chama mais, ele chora mais, e outros bebês são mais tranquilos. Às vezes a mãe, quando não tem o conhecimento, pode não entender por que isso aconteceu, ou pode associar outras coisas que podem acontecer no período, como alguma virose, alguma doença, ou surgimento de dentes, que também podem prejudicar no padrão de sono, mas quando a mãe entende que essa regressão acontece principalmente após os saltos de desenvolvimento, tudo fica mais tranquilo. Então é importante você entender o conceito de regressão de sono e é importante entender o que são os saltos de desenvolvimento. Outra dica importante é estimular muito o seu filho durante o dia. Então, durante o dia, brinque muito com ele, entenda quais são os marcos de desenvolvimento que acompanham cada fase da criança. Então, de acordo com essa fase ou de acordo com as descobertas que o seu filho está apresentando, você desenvolve mais. Por exemplo, se ele está aprendendo a rolar, treina com ele esse rolar durante o dia. Está aprendendo a sentar, treina o sentar durante o dia. Está aprendendo a falar, treina as palavras durante o dia para que ele exerça, pratique muito durante o dia e à noite ele fique mais relaxado. E mais uma vez, a dica importante é do quarto escuro, porque tem muita mãe que acredita que o bebê não consegue dormir bem porque tem medo do escuro, então deixa o quarto iluminado, ou diz, não, eu não gosto de dormir no escuro, então eu quero que o meu filho se acostume a dormir no claro como eu, porque ele vai dormir comigo. O problema do quarto claro é que quanto mais iluminação, mais ele vai perceber as novidades, as cores, e ele vai querer observar, ele vai trocar aquele sono pela brincadeira, pela observação. Então, o quarto escuro diminui as chances do bebê ficar distraído por outras coisas. E também, esse é o ponto que eu sempre falo sobre o ruído branco ou o charutinho. As mães que conseguem adaptar a rotina de sono ao ruído branco ou que fazem muito charutinho no início e é tranquilo, conseguem, depois do terceiro mês já não é tão fácil. E as mães que tentam começar a fazer o charutinho depois desse período, aí é que não vão conseguir, porque o som, ele já vai perceber que o som não está inserido naturalmente no ambiente, ele vai procurar de onde vem o som, de repente se vem do celular, ele vai querer seguir o ritmo do som e vai descobrir que tem um celular ali. O charutinho, ele já não gosta de estar tanto tempo apertado, então tudo isso são dicas que podem ser eficazes nos primeiros meses, que depois não vão apresentar tanta resolução,
né, depois dos 3 meses. Então, é importante que você conheça todos esses acontecimentos, todos os desenvolvimentos do bebê, para que você possa passar por essa fase com mais tranquilidade e possa também ajudar outras mães conversando sobre isso, explicando o que você aprendeu e compartilhando a sua experiência. E agora eu quero saber de você. Você já sabia disso? Já tinha ouvido falar sobre isso? Ou já tinha passado por essa situação e não entendia por quê? Eu quero que você me conte nos comentários como foi a sua experiência e o que você achou desse vídeo. E também eu preciso que você compartilhe com outra mamãe que precisa saber disso também, para que ela consiga passar com tranquilidade por essa fase. Curtir o vídeo e ativar o sininho para notificação de novos vídeos, tá? Beijo, te espero no próximo assunto.